Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início a mais um Desmistificando com o nosso querido consultor Diego Baena, que atende nosso site Equilíbrio. E o assunto que vamos abordar é signos e horóscopo. Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode estar assistindo esse vídeo que a gente vai estar te esclarecendo e falando um pouquinho mais sobre a importância dos signos nas nossas vidas. E já te lembrando, o Diego está online para te atender, para esclarecer as suas dúvidas e para trilhar um caminho de autoconhecimento e muita sabedoria. Aproveite então para acessar o link que está aqui na descrição e conversar com ele. E não esqueça de voltar para cá e vamos lá para o nosso Desmistificando. Um beijo! Olá, seres de luz, tudo bem? Eu sou a Juliana Viveiros, aqui da Equilíbrio, e a gente vai dar início ao nosso programa Desmistificando. Estou aqui com um convidado muito especial, o Diego, nosso consultor do site, e a gente está aqui para bater um papo sobre astrologia, signos e mapa astral. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Seja bem-vindo, estou muito feliz da sua participação aqui. Espero a gente agregar muitos conhecimentos e tá agregando esses conhecimentos também para as pessoas. Então vamos lá, depois de eu agradecer tudo, eu quero saber quem é o Diego. Como você pode se definir? Olha, eu sou alguém que sempre gostou de estudar, sempre fui muito curioso, né? Então eu nunca paro quieto num canto, assim. Até me surpreende eu ter me especializado tanto em astrologia, né? Porque eu nunca consigo parar quieto num lugar. Mas é isso, acho que o que me impulsiona mesmo é a curiosidade. Então, é basicamente isso, né? Alguém curioso que está sempre buscando conhecimento, buscando conhecer as coisas e me relacionando com as pessoas para ter essa troca, né? De experiência que é interessante também. Sim. E o seu contato com a astrologia, quando começou? Ou quando surgiu essa ideia de você entrar no mundo astrológico? Acredito que isso tenha acontecido há uns 10 anos atrás, quando eu conheci um astrólogo, que era namorado de uma amiga minha, e eu tava namorando na época, né? E aí eu tava meio mal, assim, né? Aí ele falou, e aí, como tá seu namoro? Aí eu falei assim, tá bem. Ele falou assim, tá bem mesmo, que você tá meio mal? Eu falei assim, Aí ele olhou meu mapa, assim, e falou, não, porque isso daqui vai acontecer. Eu falei, e eu não levava muito a sério, né? Sim. Ele falou, não, relaxa que em menos de uma semana você vai estar já solteira. Eu falei, Deus do céu. Aí aconteceu tudo. Uma semana depois eu tava na escola de astrologia já, fazendo minha matrícula, porque é uma coisa que realmente marcou muito, assim, né? Esse negócio funciona de verdade. Eu fui entender como isso funciona, né? Curiosidade. Sim. E hoje, assim, você é apaixonado por esse mundo? Minha vida é astrologia. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser astrologia. Que bom. E entrando, assim, um pouquinho no tema, por que são 12 signos? Na verdade, quando você... toda astrologia ela é baseada no que a gente observa no céu, né? Então, se você girar, por exemplo, no seu eixo, a gente vai ver um espaço de 360 graus. Então, o que os astrólogos, né, os antigos observadores do céu, antigamente fizeram foi observar os posicionamentos planetários, né, que eles chamavam de estrelas errantes, que eram as estrelas que se moviam no céu, e eles acabaram notando certos padrões, que naquele setor, quando tal estrela errante estava posicionada, acontecia tal coisa. E aí eles observaram 12 segmentos, né, de aproximadamente 30 graus cada um, e assim nasceram os 12 signos, que existem correlações com a mitologia grega e outras mitologias também, que hoje na astrologia moderna a gente interpreta como um arquétipo, né, que na verdade antigamente era por mitologia mesmo, né. E os desenhos dos signos, então, surgiram pelas estrelas? Basicamente, né, se a gente vê a constelação de Câncer, né, por exemplo, a gente não vai ver um caranguejo ali, né, tá muito associado com o mito mesmo, né, então... O que tem por trás, exatamente, né? o que tem por trás daquilo, né, então a gente não sabe se houve uma ressonância, mito, universo, ou se baseado no posicionamento e nos acontecimentos, os astrólogos eles começaram a associar esses acontecimentos aos mitos, mas o que é empírico é que funciona, que cada segmento representa um arquétipo, um mito, e que ele vai se manifestar na Terra de alguma maneira. Basicamente isso. Legal.
Em relação, assim, aos outros planetas, né? Se a ciência descobrir um outro planeta, você acha que modifica alguma coisa nos signos? Na verdade, aconteceu isso já, né? Até o século XVIII, Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas mais distantes do Sistema Solar, não existiam. Então, para os astrólogos tradicionais, os clássicos, eles trabalhavam com os luminares, Sol e Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que o Saturno é o último planeta visível, olho nu, né? Então, Urano, Netuno e Plutão foram descobertos por cálculos astronômicos através de telescópio, e isso faz menos de 100 anos, né? Então é muito recente. Então, alguns astrólogos, através de associações, foram associando esses planetas a alguns signos que já tinham regências de outros planetas. Sim. O caso, por exemplo, do signo de Virgem, que é regido por Mercúrio, né? Alguns astrólogos defendem que Quiron, que não é um planeta, mas é um asteroide, pode ser o novo regente do signo de Virgem, mas tudo isso é muito hipotético ainda, existem muitos estudos que têm que ser feitos, é tudo muito empírico e é tudo muito recente, né? A astrologia ela é muito nova ainda, quer dizer, esse renascimento da astrologia, né? Sim. É muito novo. Então sim, pode influenciar, mas sempre vai ter alguma coisa que está associada à natureza do signo. Então não vai mudar o signo, vai complementar o que a gente entende daquele signo. Isso, exatamente. Entendi. Então cada planeta, né, pode continuar o mesmo, mas pode aparecer uma estrela, um astro Exatamente. Que possa é o caso de influenciar. Aquário, por exemplo, que sempre teve a regência de Saturno, né? Sim. Para os astrólogos medievais, e com o descobrimento de Urano na Revolução Francesa, né, no período da Revolução Francesa, associaram o planeta Urano como o regente principal do signo de Aquário, que aí ele ilustra bem a capacidade criativa, a rebeldia, né, o rompimento, né, da situação atual, né, e aí é assim que acontecem essas associações, né. Sim. E dizendo um pouco de cada pessoa, o que é esse signo que falam sobre a data de nascimento? Esse signo ligado à data de nascimento da pessoa? Na verdade, esse signo é o posicionamento solar quando a pessoa nasceu, né? Então, quando falam assim, qual é o seu signo, eles estão associando principalmente ao seu signo solar, né? Mas é uma coisa muito genérica, é uma coisa muito abrangente, não dá para falar que um geminiano é igual ao outro, né? É uma coisa muito característica. Isso é uma característica também que surgiu no século XIX, porque antigamente a astrologia era vista de uma forma totalmente diferente. Então essa questão do Sol caracterizar a essência da pessoa é algo muito novo. Antes era como? Eles não caracterizavam a pessoa como Sol. O Sol era um componente para falar da vitalidade, da saúde e às vezes até do tempo de vida, né? A duração de vida, né? Quando era para falar da personalidade ou basicamente do temperamento da pessoa, eles viam o ascendente e o planeta que rege o signo que estava ascendendo, né? Entendi. Nossa, bem bacana isso. Eu realmente nem sabia disso. Muito novo. E o signo solar, qual é a importância, então, que ele possui na vida de uma pessoa? O signo solar vai falar da sua essência, né? Quem é você, né? O ascendente, eu faço sempre uma alusão assim, que o ascendente é o carro, o sol é o motorista, né? Que carro que você quer que as pessoas te vejam? É o seu ascendente. Você não é o seu ascendente, né? Você é o sol. Quando você sai do carro, você mostra quem você é, o seu sol. Então o sol é a sua essência, é aquilo que você busca ser, é o principal do ser humano, né? Daquele nativo, né? Sim. As características mais marcantes dele. Então, quer dizer então que o ascendente é aquilo que a gente mostra ser. Exatamente. E o solar é o que a gente realmente é. Isso, exatamente. Certo. A nossa essência. E quando eu vejo um horóscopo do meu signo, aquela previsão que está prescrita no horóscopo quer dizer que vai acontecer com todo mundo que é de touro, de Áries, por exemplo. Sou uma pessoa de touro, leio lá a previsão, com todo mundo de touro vai acontecer isso? Ou... Não, a astrologia, na verdade, o horóscopo, muitos astrólogos torcem o nariz pro horóscopo porque ele não é astrologia. O horóscopo, ele é entretenimento, né? Porque ele é uma coisa muito generalizada. Então você vai pegar o mapa da semana, se for um horóscopo semanal, um horóscopo mensal, o mapa do início do mês,
e você vai traçar as tendências daquele mês de maneira muito geral, de maneira muito abrangente mesmo, Sim. né? Se você quiser fazer algo mais específico, tem que ser o mapa, tem que ser as previsões, né? Mas algumas pessoas calham de, nossa, tá realmente acontecendo isso na minha vida, e outras olham e falam, não, isso Tem não tá nada a acontecendo. ver, né? Exatamente, porque tem uma série de fatores a se interpretar além do mapa semanal, por exemplo, né? Além de uma coisa assim tão rasa, né? Então, isso. Porque precisa de uma análise mais profunda. Exatamente. E as características principais de cada signo? Pode ser menos em uma pessoa? Por exemplo, eu sou de Áries, mas eu me considero calma. Isso é possível, assim? Uma pessoa ser mais acentuado, outras não? Com certeza, com certeza. Isso varia muito, né? Evidentemente. Mas a gente analisa essas sutilezas no mapa, né? Então, por exemplo, é claro que um leonino vai gostar de se expor, vai gostar de se divertir, e vai querer ser paparicado, por exemplo, e um outro vai ser muito mais recatado. O que vai falar isso, na verdade, é a relação desse Sol ou desse planeta preponderante no mapa da pessoa com os outros planetas. Porque, por exemplo, se eu sou um leonino, mas eu tenho um Saturno aspectando mal o meu Sol, eu vou ter muita dificuldade de expressar, né, meus próprios valores, né, as minhas vontades. Então, a relação dos planetas no mapa que vão dar essa sutileza de falar, não, você é diferente daquela pessoa, que é diferente daquela. E essa é a graça da astrologia, né? Sim. Tem muitos fatores. Eu acredito que, assim, também muitas pessoas acham que a astrologia não tá falando a verdade, mas na realidade não entende, né? Que é um amaranhado de coisas, é uma análise completa que precisa fazer, né? A astrologia ela foi muito banalizada, né? Do século XIX para cá, né? Com essa corrente da teosofia, que acabou colocando muito do esoterismo na astrologia. Porque até o século XVII, assim, XVIII, a astrologia era consultada os astrólogos eram consultados por reis, né, por cardeais, né, enfim, era uma ciência muito importante. Teve um declínio aí no Renascimento, né, no Iluminismo, mas ela tem a sua força, né, a astrologia ela tem a sua importância, né, é que realmente banalizou-se muito, principalmente de um século para cá, e as pessoas começaram a inventar coisas que acabou deixando a astrologia cair muito mais em descrédito, né? Sim. A astrologia e a astronomia era muito ligada antes. Até no período medieval, médicos deveriam entender de astrologia. Porque você consegue dar um diagnóstico de uma doença com a astrologia. Sim. Mas com essas banalizações e até mesmo as coisas que divulgam por aí sem estudo, infelizmente, acabou deixando a astrologia muito em descrédito de uns anos para cá. Então, com isso, a gente pode, assim, com a sua fala de agora, a gente pode concluir que a astrologia, ela não necessariamente precisa de uma pessoa espiritualizada. De maneira nenhuma, porque é claro que existem muitos ramos da astrologia, né? Sim. A astrologia é muito vasta, então... Eu trabalho, por exemplo, especificamente com a astrologia medieval, que é uma astrologia muito mais determinista. Ou é ou não é, né? Claro que tem a questão do livre-arbítrio, a gente está no século XXI, e isso não existia naquela época tanto, né? Mas existem ramos da astrologia que lidam com a astrologia kármica, por exemplo, né? Uma astrologia moderna que lida com essa parte muito psicológica também. Então, assim, cada pessoa se afiniza muito a um nicho da astrologia. A astrologia kármica está em crescimento assim, exponencial ultimamente. E pessoas que são mais espiritualizadas ou ligadas, né, esse lado mais energético vão se afinizar mais a isso. E outras que são mais pé no chão vão para lá. Então, tem trabalho para todo mundo, tem resposta para todo mundo. Você só precisa achar o que faz você ficar mais em paz, né, com aquilo que você está procurando, ou se afiniza mais, né? Legal. E voltando um pouquinho para a história dos signos, existe signo positivo e negativo? Assim, esse signo, não sei, é negativo. Na verdade, a gente usa essa terminologia na astrologia, né? Esse signo é positivo, esse é negativo, mas não no sentido pejorativo, né? Quando a gente fala que um signo é positivo, ele tem uma ação ativa. E quando o signo é negativo, ele tem uma ação passiva, é meio que o yin yang, né? Mas não essa questão do isso é bom, isso é ruim. Pejorativo, Isso não existe na astrologia.
E pautada a isso, qual que, assim, são considerados signos mais bons para namorar, para o amor? Depende, né? Depende do tipo de amor que você está procurando, né? Eu acho que é interessante você entender quem você é, o que você busca, para você ver se você está disposto a compartilhar o amor que aquela pessoa, aquele outro signo, no caso, está disposto a oferecer, né? Tem signos que têm muita facilidade de um apego, né, emocional muito forte, até uma dependência emocional muito forte, que são taurinos, por exemplo, cancerianos, né? E tudo bem, se você gosta desse tipo de receber esse tipo de amor, de atenção, é ótimo. Agora, eu acho que para um aquariano, por exemplo, que já preza muito pela liberdade, já é um pouco complicado, pisa um pouco no calo, né? Entendi. E esse negócio assim que dizem, né, que os opostos se atraem. Você acha que isso funciona para os signos? Na verdade, isso é muito pautado numa crença popular de que, e até numa crença que veio dos estudos do Jung, né, que se você você é de um signo, que Jung também era astrólogo, então ele tem alguns estudos acerca disso, o signo oposto, ele representa a sua sombra, né, então é algo que você tem em você, mas que você nega. Então, o que eles querem dizer com isso é que quando você se relaciona com alguém oposto a você está trazendo a sua sombra, né, à tona e trabalhando nisso. Na teoria é maravilhoso, né? Mas na prática é muito difícil você conseguir lidar com alguém tão diferente, dependendo da sua criação e do seu meio social. Pode dar, né, uma confusão, né? É muito atrito, porque quando a gente fala de oposição, por exemplo, Câncer e Capricórnio são opostos. Quando a gente está trabalhando oposição, é um atrito que dificilmente eles conseguem chegar num consenso, né? Sim. Então é complicado você falar assim, dá certo, é maravilhoso. Né? Não é bem assim. Qual é o seu nível de maturidade para você entender, né? Enfim, é muito delicado isso. Certo. E uma curiosidade, até que é minha mesmo, por que começa com Áries, né? Porque em janeiro não é Áries, né? Por que começa com Áries? Janeiro, o caso de janeiro, assim, é uma convenção, né? O calendário gregoriano, né? Sim. Então, é um início fictício, na verdade, porque em janeiro a gente está aí no começo de Capricórnio, né? Sim. Começa assim, Áries, porque o ciclo solar ele inicia em Áries porque na tradição da astrologia, a primavera, que é a primeira estação, que dá início à vida, a primavera ela versa sobre os inícios, né? Sim. Ela inicia o equinócio de primavera quando o Sol está em Áries. No mês de março. No mês de março, isso. E aí é que tem o início, né? Que é a primavera, que é o início das estações e que fala sobre essa questão dos inícios. Então, a vida ela é mais abundante na primavera, né? Então, a gente começa a ver as flores nascendo, versus sobre o nascimento, né? O nascimento da vida e assim por diante. Por isso que inicia realmente no mês de março. Certo. Né? E, não sei, eu já ouvi falar também sobre o Ano Novo Astrológico. Isso existe? Existe. O Ano Novo Astrológico é quando o Sol ingressa no signo de Áries, né? Então, nós traçamos o mapa de ingresso do Sol no signo de Áries para ver como vai ser a tendência até março do ano seguinte. Né? Entendi. Então, na astrologia, assim, é de março a março, vamos dizer assim. É o ano novo de janeiro é o ano novo astrológico, exatamente. Entendi. E eu ouvi dizer também que os signos, eles se complementam. Como assim? Por exemplo, Áries tem uma energia super, né, fugaz. Aí Touro vem para concretar isso, né? Isso é realidade ou é só um boato? Tem uma verdade aí, né? Porque se a gente for pensar que cada estação do ano, por exemplo, tem 3 meses aproximadamente, então a gente pensa a primavera, que é o início da vida, o calor ele está começando, né, a voltar para a terra, as sementes estão começando a brotar. Então, a energia de Áries, que é essa energia cardinal, que a gente chama na astrologia, ela dá esse início. Sim. Touro, que é o signo seguinte, ele vem para estabilizar, né, e aí a gente entende mais ou menos como que funciona o próprio comportamento do taurino. Né? Ele vem para estabilizar,
para ter uma certa estrutura, para estruturar aquilo que já foi começado, né? E aí, quando chega no terceiro mês, né, da primavera, que é o signo de Gêmeos, que já está mudando para o verão, a gente tem aquela energia mais instável, aquela movimentação para ir para a próxima energia, né, para a próxima estação, que é o signo de Gêmeos. Então, todos os signos, né, divididos nessas quadriplicidades, que a gente chama, né, o cardinal, fixo e mutável, né? Sim. Cardinal Áries, fixo Touro, mutável Gêmeos, né? Então, todas as estações vão iniciar num signo cardinal, que inicia alguma coisa. Então, tem Áries, tem Câncer, tem Libra, que é equinócio de outono, e o Capricórnio, que eles iniciam as estações. E os outros signos vão estruturar essas estações, né? O clima que acabou de começar, e o terceiro signo ele vai preparar para o que está vindo. Então, sim, tem uma continuidade. Nossa, que bacana. Mas não existe aquela questão de história, de que um signo... Não, isso é uma realidade. É uma realidade mesmo, palpável, né? A gente vê, que infelizmente no Brasil a gente não consegue sentir muito bem, né? Essas mudanças climáticas, né? A gente tem todas as estações em um dia só. Pior que Mas mesmo. no hemisfério norte é muito mais fácil da gente sentir essas mudanças sazonais. E essa semelhança, né, nas Exatamente. Características. Exatamente. Os signos, eles são divididos, né, nesses 4 elementos. O ar, a água, a terra e o fogo. Então, como esses elementos, eles influenciam nos signos? Bom, cada elemento ele está ligado a um comportamento, né? Então, por exemplo, os signos de terra, por ser terra, bom, quando você pisa num chão de terra, o que você tem a sensação? De estabilidade, eu estou pisando em chão firme. Né? Então, todos os signos de terra têm em comum por exemplo, essa busca pela estabilidade. Né? Os signos de fogo, eles estão ligados ao espírito, à criatividade, né? Ao impulso, Áries, Sagitário, Leão, né? Os signos de água, eles estão mais ligados às emoções, né? Tudo que está ligado à questão familiar, os vínculos são muito importantes. São signos muito adaptáveis, porque a água é adaptável, né? Você joga água num lugar, ela entra em qualquer lugar, né? Sim. E o ar também, o ar é o mais mutável, é o mais adaptável de todos, né? E o signo de ar, ele tá ligado muito ao intelecto, ao mental. Então, essas características básicas dos signos diferenciam um do outro, né? São os pertencentes a elementos diferentes. Mas existem ainda subparticularidades dentro desses elementos que vão caracterizar ainda mais um signo de outro. Então, o Touro, Virgem e Capricórnio, os 3 são de terra, mas um é o início, que é o Capricórnio, né? Que é o início do solstício de verão no hemisfério norte, né? Então, ele vai falar de início para estabilizar. Por isso que capricorniano, eles gostam muito de trabalhar duro. Eles têm que começar alguma coisa e estabilizar aquilo para ter o status. Por isso que o Capricórnio é muito ligado a status, né, projeção social. Sim. E aí os taurinos, que são os fixos, eles são aqueles que vão estruturar para buscar a estabilidade, geralmente uma estabilidade física e emocional, né? Sim. E os geminianos, ou os virginianos, desculpa, que são os mutáveis, eles vão estabilizar as coisas, porque é terra. Sim. Mas eles estão em constante mudança, porque eles são mutáveis. Por isso que fala assim, geminiano é muito crítico. Não é que eles são críticos, eles querem buscar sempre excelência. Então, eles querem ter uma coisa concreta e sólida, mas eles querem chegar na excelência daquilo. Então, eles estão sempre em constante mudança e autoaperfeiçoamento. Isso funciona para todos os signos. E aí tem as subparticularidades que vai acabando. Bem bacana. Então, essa história que você falou, né, antes, né, das semelhanças das características com a primavera, com o clima, também tem dentro dos signos com o elemento. Com certeza. Então, dentro dos elementos vai ter os signos que são fixos, os signos que transformam. Isso. Nossa, basicamente assim, se você nasceu no verão, né, vai no hemisfério norte, né, então, sei lá, começa em Capricórnio, Aquário e Peixes. Você basicamente tem desculpa, esse é no hemisfério sul, né, Capricórnio, Peixes. No hemisfério norte é Câncer, Leão e Virgem, né, o verão. Então, o que é o verão? O verão é a abundância da vida, né, quando as coisas estão em seu pleno esplendor, né? E isso é representado, pelo menos no hemisfério norte, pelo signo de Câncer, que é o signo, por exemplo, que rege a maternidade, a vida em si, né? Então você consegue ver a associação
das estações nas pessoas, realmente, entendeu? É uma coisa Que bem, bacana. tipo, que tá em cima é como tá embaixo e é uma coisa de reverberação. Existe um astrólogo que foi um pesquisador que ele fala que nós somos poeira estelar, né? Nós somos um resquício do que veio do universo para cá e somos o que essa reverberação do cosmos, né? Então, de fato, se você é uma Mariana, você é uma pessoa mais primaveril, que vai buscar essa questão da jovialidade, o início das coisas, e a gente tem essa ressonância, e dá para relacionar isso muito bem com signos e a nossa personalidade. Nossa, muito legal. E por que o planeta Terra, ele não influencia os signos? Porque quando a astrologia começou a ser observada, né, e estudada, acreditava-se no sistema geocêntrico, né? Ou seja, os planetas giravam em torno da Terra, né? Uhum. É uma coisa meio religiosa também, de achar que o ser humano é o centro do universo e que Deus está ao nosso dispor, né? Mas não tem como você tratar, por exemplo, da Terra como algo externo, sendo que você está dentro desse algo externo. Então a astrologia é uma coisa observável. Nós sabemos que vivemos num sistema heliocêntrico, ou seja, onde o Sol é o centro, né, da nossa galáxia. Sim. Contudo, a gente ainda baseia a astrologia no sistema geocêntrico, ou seja, nós como centro do universo e os planetas interferindo, de certa maneira, Sim. né, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, na astrologia, existe um ponto que ele é calculado, né, tirando a distância do Sol, da Lua e do Ascendente, a gente chama ele de parte da fortuna, que de fortuna, de fato, não fala nada, mas... e ele é representado pela Terra, é um ponto terrestre, entendeu? É um ponto virtual, mas ele pode ser a Terra no mapa. Mas a Terra em si, o planeta, não gera influência nenhuma, porque somos um observador terrestre vendo as influências. As influências de fora. Não tem Exato. como a gente olhar a própria dentro, Exatamente, né? né? Como que eu vou me influenciar aqui onde eu tô, né? Tá certo. Gente, bom, para finalizar, o Diego é especialista em astrologia. Ele vai estar no site, ele está no site para atender vocês a qualquer dúvida que vocês tiverem. Além disso, ele tem um produto muito interessante, o mapa completo, né? Mapa astral completo por áudio. Então, se você quiser fazer esse mapa astral ou tirar algumas dúvidas, ficou em dúvida, né, qual é meu oposto, não sei. As dúvidas frequentes que aparecem na sua vida, aproveite então o Diego, que ele vai estar à disposição. Eu quero agradecer muito pela sua presença, assim, foi muito legal. Até eu, que, assim, escrevo bastante sobre essas coisas, não tinha noção de muitas coisas que você falou. E até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.